estresse é importante para negócio? Esse é o assunto de hoje. Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a passar de 81 para 360 mil reais anuais, de MEI para ME. Então, para a gente falar de estresse, eu vou lembrar uma passagem de uma instrutoria que eu estava fazendo, e uma empreendedora, 3 lojas, hoje bastante estruturada, mas pela história de vida que eu entendi, começou vendendo de porta em porta, começou como vendendo roupas de maneira informal, batendo na porta das casas, tá? Então ela comentou o seguinte, que quando ela vai fazer a compra das temporadas para as 3 lojas que ela tem, ela faz questão de comprar, tá? Cada loja tem tipo um nicho, um segmento, mas é ela que faz as compras, tá? E ela disse o seguinte, que na hora que ela vai comprar, ela gosta de dar uma pensada porque é muito risco. Olha só o que ela disse, é muito risco. Então o que eu entendi? Na hora que ela falou aquilo, a gente foi conversando, eu falei assim, eu já fiz até uma volta ao passado, né? Então provavelmente ela comprou e aí ela não vendeu. Ela não vendeu às vezes tudo que deveria e não vendeu, ou às vezes nem vendeu, tá? E então o que ela deve ter feito? Ela deve ter tentado novamente, aí ela deve ter tentado novamente, ela foi criando algumas experiências, por exemplo, identificando o melhor cliente, identificando o melhor tipo de roupa. E esse ajuste, essa calibragem, isso não veio de uma hora para outra. Isso veio depois de uma série, vamos dizer assim, de uma temporada de aprendizado. Pois bem, você já imaginou como é que deve ter sido a primeira vez que ela comprou roupa e não vendeu? Tá? Se você é MEI, você também já deve ter, alguns de vocês que estão me escutando, já deve ter passado por isso, né? Você acreditava, você colocou as fichas em alguma coisa e na hora que você foi vender, cara, não vendeu, ou vendeu pouco. E aí, o que faz? Tá? E aí, chegou o assunto nosso. E aí você fica estressado. Tá bom. E se o empreendedor ele tiver dificuldade de suportar o estresse? Então vamos dar uma analisada aqui. Para entender melhor o estresse, e entender de uma forma mais simples, eu coloquei aqui atrás uma mola, tá? Então vamos imaginar que isso aqui seja uma mola, tá? Tá aqui, uma mola, certo? E essa mola, ela está seguindo um padrão. Essa mola, ela pode ser distendida, ou essa mola pode ser comprimida. Nas duas situações, ela ficou em estresse. Ela ficou fora do padrão, fora daquele padrão da estabilidade, né? fora do equilíbrio. Perfeito. Mas depois a mola, depois de um certo tempo, essa mola ela volta ao estado original, tá? E com frequência essa mola pode ser distendida, ela pode ser comprimida, mas ela tem a capacidade de voltar ao estado original. Então, falando em outras palavras, ela sofre estresse, mas depois ela volta ao estado original. Essa capacidade de voltar ao estado original, vamos chamar de resiliência, tá? Você já imaginou como empreendedor, como é que seria a vida de qualquer pessoa que mexe com o negócio, quando ela compra, aí não vende? Ou às vezes depois acontece, sei lá, multa, acontece, no caso de bem, pode ter, por exemplo, um distrato e de repente justiça do trabalho, pode ter, por exemplo, às vezes até problema de segurança, perder alguma coisa por roubo, e por aí vai. Rapaz, e as caras, né? Empreendedores. E aí, como é que faz? E aí eu estou lembrando dessa mola. Tem hora que distende, tem hora que comprime e tem que conservar a capacidade de voltar ao estado original. Eu te digo o seguinte, é muito difícil imaginar um empreendedor que não tenha resiliência, que não tenha a capacidade de suportar a pressão e de voltar ao estado original, tá? Isso é um dos princípios básicos do empreendedorismo, a capacidade de sair do equilíbrio, mas voltar ao equilíbrio. E isso vai acontecer durante muitas vezes. Só que tem um detalhe, em outro vídeo eu vou falar sobre isso, tá? Porque você pode aprender a ter mais resiliência, tá? A própria experiência de empreendedor é como se dissesse o seguinte, quem é empreendedor? Quem tem negócio há um ano,
Se ele conversar com quem tem negócio há 5 anos, o que que acontece? Aquele de 5 anos vai dar risada de algumas coisas que o de primeiro ano está fazendo. O de primeiro ano deve estar ficando apavorado por algumas coisas, o de 5 dá uma risadinha e fala, cara, eu já passei por isso. Mas é assim, 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 tá? Olha só o que que é isso. Ah, tá, então quer dizer que existe a possibilidade de aprender a suportar estresse e de aprender a ter mais resiliência. Aprender a ter a capacidade de, diante de uma pressão, tá? Seja ela qual for, depois de um certo tempo, resolver aquilo e voltar ao estado original. Isso é muito importante, tá? Então, quando você estiver aí na sua caminhada para crescer nos seus negócios, aparecer adversidades, lembra da resiliência e lembra daquilo que eu estou falando agora. Você tem que ter essa capacidade. Essa capacidade vai acelerar e vai fazer você não desistir do seu processo de crescimento nos negócios. Essa é a dica do dia. Me acompanha para mais dicas.